Olá, vamos começar nossa próxima aula de estatística básica. Aula 7. Vamos continuar em gráficos estatísticos. Ogiva. Outro tipo de gráfico estatístico chamado ogiva envolve frequências acumuladas. Então, para nós construirmos um gráfico denominado ogiva, nós vamos usar as frequências acumuladas da distribuição de frequência. Ogivas são úteis para a determinação do número de valores abaixo de algum valor particular, conforme ilustrado no exemplo 3. Uma ogiva é um gráfico de linha que apresenta as frequências acumuladas, né? Então, frisando mesmo que na ogiva nós utilizamos as frequências acumuladas. Uma ogiva usa fronteiras de classes ao longo da escala horizontal e as frequências acumuladas na vertical. Aqui nós temos um exemplo de uma ogiva, né? Para construir essa ogiva foram usados os dados da tabela 2.4, né? Aqui falando 2.4, mas da tabela 2.2 também, para nós encontrarmos as fronteiras de classes, né? Vamos ver, qual que é a primeira fronteira de classe aqui? É aqui, 69 com 70, soma 69 com 70 e dividido por 2, então vai dar 69,5. Então a primeira fronteira de classe é 69,5. Depois, 79 com 80, vai dar, soma e divide por 2, vai dar 79,5. E vai indo até a última, que é 119 com 120, divide por 2, vai dar 119,5. Só que nós temos que colocar mais uma aqui, né? Porque 119,5 é a fronteira inferior dessa classe. E qual que é a fronteira superior? Veja bem, a gente está andando de 10 em 10. Então, se é 119,5, a próxima fronteira é 129,5. O mesmo vale para a primeira classe. Quando a gente soma 69 com 70 e divide por 2, que dá 69,5, nós estamos achando a fronteira superior dessa classe. E a inferior? Se está andando de 10 em 10, então se é 69,5, a inferior dela é 59,5. Pronto. Agora vamos montar o gráfico. Então, qual é a primeira fronteira? Né? A primeira fronteira é 59,5. Quantos dados há abaixo de 59,5? Nenhum, porque os dados começam em 60. Então, por isso que ele começa aqui no zero. Depois a fronteira de 69,5. 69,5 é essa fronteira aqui. Então, quantos dados estão abaixo de 70? 12, correto? Então, aqui tem 69,5 e 12. Depois, a próxima, a próxima fronteira é 79,5. Para eu construir a ogiva, eu uso as fronteiras e as fronteiras superiores, tá? Então, vou usar 69,5, 79,5. Por quê? 69,5. Quantos dados estão abaixo de 69,5? São todos os dados até 69. Qual é a frequência? 12. Depois, quantos dados estão abaixo de 79,5? 79,5 até 79. Então, são 12 com 12, 12 com 14, 26. Né? Tá aqui 26. Depois, 89,5. Quantos dados estão abaixo de 89,5? 11, 14, 12, que vai dar 15, 17, vai dar 5, 7, 47. Tá vendo? Vai dar 5, 37, vai dar 37. Aí depois, mais um, 38, 39. Aqui soma 0, 40, tá? Então, é a última fronteira, qual que é? 129,5. Então, quantos dados estão abaixo de 129? 129,5. Todos esses dados, que é o total. Então, isso é uma ogiva, tá? Aqui fala que usa a tabela 4, porque a tabela 4 já está mais bonitinha, prontinho. 12, 26, 37. Essa soma que nós acabamos de fazer aqui, já está feita aqui, tá? Mas eu acho que ficou mais didático explicar a partir da tabela 2.2, que além de mostrar que aqui são as frequências acumuladas, aqui mostra também as fronteiras, como calcular, revisão, né, de como calcular as fronteiras, que nós já vimos isso. Diagramas de dispersão. Um diagrama de dispersão é um gráfico de pares de dados quantitativos, né? Esses pares vão ser dados na forma XY, com o eixo X horizontal e o eixo Y vertical. É tipo um plano cartesiano. O eixo horizontal, x,
é usado para a primeira variável e o vertical para a segunda variável. Então nós vamos já está falando que o diagrama de dispersão é para gráfico de pares de dados. Então, por exemplo, se tiver somente um conjunto de dados, por exemplo, idade, aí não tem como fazer gráfico de dispersão. Agora, se eu tiver idade e, por exemplo, vou pegar idade, que tem que ser, ser dados que dá para fazer par. Por exemplo, eu não posso falar idade e sexo, porque sexo só tem dois, masculino e feminino, né? Biologicamente falando, é lógico. Né? Mas se for sexo biológico, é masculino e feminino. E, e a idade tem até 100, 120. A gente poderia, né, então são bem diferentes. Vamos pegar outros dois pares de... Ah, um legal. Idade e peso. Né? Peso tem vários pesos. Né? Vai ser possível fazer pares de peso com a idade, sem ficar repetindo muito. Mas se fosse só sexo biológico, masculino e feminino, aí fica complicado. Então, para começar, tem que ser pares de dados. Tá? Pares de dados e tomando esse cuidado. Então, vamos lá. Um diagrama de dispersão é um gráfico de pares de dados quantitativos, x e y, com eixo x horizontal e eixo y vertical. O eixo horizontal x é usado para a primeira variável e o vertical para a segunda variável. Qual vai ser a primeira, qual vai ser a segunda? Aí é o pesquisador que escolhe, de acordo com a conveniência da pesquisa que ele está fazendo, tá? O experimentador. O padrão dos pontos marcados é, em geral, útil para determinar a existência ou não de alguma relação entre as variáveis, tá? Para ver se existe, por exemplo, se aumentando a idade da pessoa, aumenta o peso ou vice-versa. Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui, criquilos e temperaturas. Temos quais são as variáveis? Criquilos. E a segunda variável, temperatura. O que é criquilos? É o barulhinho que o grilo faz. Cri, 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 é isso, tá? Então vamos lá. Um exemplo clássico do uso do diagrama de dispersão envolve o número de grilos por minuto emparelhados com a temperatura em graus Fahrenheit. Usando os dados da The Song of Sect de George W. Pearson, Harvard University Pearson, o Minitab gerou o diagrama de dispersão mostrado aqui. Parece haver realmente uma relação entre cricrilos e temperatura, com maior número de cricrilos correspondendo às altas temperaturas. Os cricrilos podem, portanto, ser usados como termômetro. Olha que conclusão dessa pesquisa, né? Então aqui nós temos aqui, ó, cricrilos por minutos, né? E aqui nós temos a temperatura. Ó, a temperatura de 70 graus Fahrenheit. Tem o número de cricrilos está abaixo de 900, né? Aí depois a temperatura subiu um pouquinho, 72. Aí a quantidade de cricrilos por minuto já foi para 960. Aqui deu uma caidinha, né? Subiu, mas a temperatura caiu. Mas vocês estão percebendo que tem uma tendência de crescimento, ó, a gente pode quase traçar uma reta aqui, e essa reta está subindo. Então, mas no geral, à medida que sobe a temperatura, também aumenta o número de cricrilos, né? Por isso que essa pesquisa indica que os grilos podem ser usados como termômetro. Se tiver muito, como chama? Muito cricrilos, né? Se você ver o barulho do grilo estiver muito alto, é porque a temperatura está maior. E quando a temperatura está menor, os grilos ficam mais quietinhos. Isso é a correlação que foi identificado nessa pesquisa. Outro exemplo. Aqui, conglomerados e lacunas. Né? Considere o gráfico de dispersão gerado pelo Minitab, de dados emparelhados, que consiste em peso, em gramas, né? E ano de fabricação para cada uma das 72 moedas de centavos. Então, o pessoal lá nos Estados Unidos pegaram duas moedas de 1 centavo, né? E pesaram a moeda para ver qual era o peso da moeda em gramas, né? E comparar o ano que ela foi fabricada. A moeda foi fabricada em 1980, pegou uma amostra lá de 1980, pesou a moeda e marcou. Pegou uma de 1981 e pesou e vai marcando.
Esse diagrama de dispersão mostra dois conglomerados distintos, separados por uma lacuna que pode ser explicada pela inclusão de duas populações diferentes. Centavos anteriores a 1983, que tem 97% de cobre e 3% de zinco, enquanto centavos posteriores a 1983 têm 3% de cobre e 97% de zinco. Tá? Então vamos lá, aqui está o gráfico de dispersão. Então aqui é o peso em gramas, né? Então a moeda pesa, aqui tem uma grande concentração, né? Um conglomerado em torno de 2,5, né? Aqui 2,5, 2,4, 2,4 aqui, 2,5, 2,49, 2,48, 2,51, tá vendo? Então tem várias moedas, né? E eles têm uma concentração. E a gente pode ver que essas moedas foram fabricadas após 1983, né? Como está dito aqui, né? Então tem as moedas que foram fabricadas antes de 1983 e após 1983. E a composição da moeda, porque a importância de saber se a moeda foi fabricada antes ou depois de 1983? Porque em 1983 a composição da moeda foi modificada, né? Então, com isso percebe-se que o peso das moedas mudaram, né? Aqui depois, antes de 1983, as moedas eram mais pesadas, tá? Aqui não dá para falar que tem uma correlação com o tempo, né? Aqui existe um conglomerado aqui, uma concentração em torno de 2,5, então a gente pode falar que as moedas pesam em torno de 2,5 gramas, pesavam, né, isso depois de 1983, e que essas moedas de 1 centavo pesavam em torno de 3,1 grama, 3 gramas, 3,1 grama, antes de 1983. O que pode explicar isso aqui? E veja bem, e tem uma lacuna, né? Aqui ó, não tem peso de 2,8, não tem peso de 2,7. Isso é lacuna, esse espaço, né? Lacuna é espaço, pessoal. Existe uma lacuna aqui. O que isso pode explicar? Essa concentração aqui e essa concentração aqui, a mudança da composição do material da moeda. Gráficos de